Não sei, meu telefone desligou do nada, acho que é muita unção. Aí ele acabou desligando sozinho aqui. Ah, Primeira sério? vez que acontece isso. Pagou, reiniciou e começou de novo aqui. Que Acho que loucura. foi muita unção. Bom, então acho que deu para pegar ali a ideia, né? Então eu Vamos queria lá. que hoje você falasse mais a respeito da tua vida, eu queria que você contasse um pouco. Tá, E aí depois a gente troca uma ideia sobre o que você está fazendo hoje, né? Teu ministério hoje. legal, beleza. Manda bala. Mano, então, eu sou do sul, é que eu tô morando em São Paulo, né? Mas eu sou do sul de Santa Catarina e filho de pastor, neto de pastor. Basicamente, recebi algumas palavras quando moleque, assim, em relação a ministério, mas para te falar bem a verdade, na minha adolescência eu não queria muito, não. Em relação a ministério, eu ouvi muitas coisas dos meus pais, algumas frustrações, dores, problemas, lutas que eles tinham. E então eu pensava, cara, eu vou continuar, eu amo a Deus, eu amo a igreja, então vou continuar firme aqui. Só que o meu coração, digamos assim, a minha atuação, eu quero que aconteça fora. Então eu vou batalhar para, sei lá, para ser algum empresário, para ter meus negócios, alguma coisa assim. Então, quando eu pensava em faculdade, meu ensino médio, eu sempre tive de fazer comércio exterior, Uhum. administração, já pensando nessa cabeça de gerenciar negócios, de ter negócios. Enfim, nesse meio período, digamos assim, cara, eu sempre servi na igreja, na minha adolescência, sempre tive com o coração ali, seja para banda, cantar, tocar, mesmo não sendo tão bom assim, mas sempre tive ali à disposição e muitas vezes por conta da necessidade da igreja local. Eu lembro de algumas vezes, como meus pais se mudaram algumas vezes de igreja, e que acontece muito isso dentro da nossa denominação, né? De haver mudanças. Então, a gente chegava numa igreja, cara, e tipo, não tinha ninguém para tocar. E como a gente tem três homens em casa, e a mãe treinou muito bem a gente, cada um tocava um instrumento, entendeu? Ah, Então, legal. um ia Banda para toda pronta. bateria, o outro ia para o teclado e o outro lá ia para o baixo. Aí daqui a pouco mudava. Eu quero agora tocar baixo e o outro, entendeu? Então, querendo ou não, a gente meio que aprendeu a fazer de tudo, velho. Então, desde de música, mas também tinha momentos que não tinha ninguém lá na porta para recepcionar o povo. Então, a gente ia para a porta, dar oi, cumprimentar, servir ceia. Então, tipo, a gente já fez de tudo, né, mano, na igreja. Então, meu coração sempre foi muito fácil, assim, para o serviço, para servir. Uhum. Quando eu peguei meus 17 anos, 17 para 18 anos, um pouco antes, no último ano do ensino médio, 16 para 17, foi o tempo que eu meio que me afastei de Deus. Foi a época que na escola tinha muitas dúvidas, eu não sabia responder aquilo tudo que estava rolando, aquela, digamos assim, aquela pressão da escola, a galera naquela fase conhecendo muita coisa que hoje em dia já acontece bem mais cedo, mas na minha época questão de drogas, festas e bebida e relacionamentos, e eu naquela ainda naquele filho de pastor, enfim, com o coração sempre voltado para o reino de Deus, puro. Cara, eu não sabia lidar com a situação, não sabia responder, eu não sabia questionar algumas coisas. Sempre fui muito zoado pelo fato de ser filho de pastor. Eu lembro que Uhum. no ensino médio teve um final de ano que eles me deram de amigo secreto um envelope de dízimo da igreja, cara. Nossa. Me tirando assim total, né? Eu nunca vou me esquecer disso. Eu peguei, a pessoa que eu peguei é essa aqui. E daí mostrou um envelope, todo mundo, o Matheus, tal. Aí era um Puxa, envelope de dízimo eu não sei como a pessoa conseguiu um envelope de dízimo da minha igreja, cara. A pessoa foi da lá, sua igreja? conseguiu no amigo secreto do ensino médio, tipo, para me zoar mesmo, entendeu? Então, eu não Caramba, não sabia sabia lidar com dessa. muitas coisas assim. Uhum. Então, foi uns 6 meses, que eu digo que é uns 6 meses de escuridão. Uns 6 meses que eu continuava indo na igreja, mas eu dava migué para não estar no louvor, na equipe de adoração, falava que não estava muito bem, faltava meio que ensaio, e meio que tava. Se tinha dinheiro no envelope, tinha R$ 20, ô André, tinha R$ 20 no envelope. Pelo O menos tinha presente de amigo dinheiro. secreto. Então, Você ficou com 18 e beleza, tudo certo. tirou o dízimo, né, cara? Tirei o dízimo. Então, tirou o dízimo. E aí, foi nesse.
período, assim, que eu fiquei uns 6 meses meio que afastados, que todo culto, domingo, eu chegava na igreja e eu chorava. Cara, extremamente arrependido. Não que eu tinha feito, tipo, meu Deus, coisas horríveis, mas eu meio que pulava. Eu lembro que eu pulava da janela de casa para ir com os amigos beber, entendeu? Eu Uhum. fazia algumas coisas, assim, bem idiotas, digamos assim. E eu lembro, mas que eu chegava no culto domingo, eu chorava pra caramba, velho. Eu chorava e tal. Eu falava, Deus, eu preciso largar, eu sei que tá zoado, eu sei que tá ruim. Eu lembro que eu dormia, quando eu chegava na cama pra deitar, eu tentava dormir rápido, para não ficar pensando naquilo, porque era um Entendi. momento da consciência, né? Que o próprio espírito ia trazer à tona, tipo, as coisas, e eu teria que, ali naquele momento, então eu não queria entrar nesse lugar de confronto, digamos assim, com os meus erros, com os meus pecados. Uhum. Então, meio que eu tentava dormir muito rápido, assim. Eu lembro que eu virava pra cama, Que tentava fechar louco o isso, olho hein? rápido, E tá ligado? conseguia? Conseguia dormir? Cara, algumas vezes dava certo, algumas vezes eu ficava se mexendo de um lado pro outro Eu na cama. imagino, né? Toda essa pressão na cabeça e tudo mais, não é fácil você pegar e Exato. dormir. E não, e cumprimentando os irmãos na igreja, os irmãos, nossa, aqui tá um menino de Deus. E eu assim olhava Claro. assim, velho, me sentia muito mal, cara. Eu, caramba, mano. E, enfim, passada essa fase, eu lembro que no final digamos que eu passei desse momento assim de escuridão mesmo, foi quando eu fui para um retiro, enfim, Deus falou muito comigo, e naquele retiro eu fiz algumas orações, uma delas que eu lembro foi uma oração: Deus, é o seguinte, eu sei que tá zoado, eu tô arrependido, já chorei muito nesse retiro, mas eu sei que o Senhor tem alguma coisa para mim. Então, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer parte disso tudo que o Senhor está fazendo. E eu lembro que eu falei exatamente isso: Deus, eu não quero ver todo esse avivamento passar e eu simplesmente estar sentado num banco, porque antes era isso que eu queria. Tá sentado, tá ali, mas não tem muito E comprometimento. Falei, Deus, responsabilidade, né? agora eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai fazer no meio da nossa nação, que o Senhor está fazendo. é, esse papo de avivamento, cara, não é de hoje, né? Hoje a gente fala sobre avivamento, mas desde quando eu me lembro de criança, eu fui criado em igreja, a gente sempre falou disso, que vamos buscar avivamento, vamos orar por avivamento na nossa nação, enfim. Aí eu fiz uma viagem para a Austrália. Essa viagem que eu fiz foi a viagem que mudou algumas coisas na minha vida, porque me trouxe maturidade. Você tinha E quantos anos na viagem 18 quando você veio? anos. Eu 18 viajei, anos. eu viajei bem novo, cara. Uhum. Então, essa Legal. viagem, eu fiquei 9 meses fora do Brasil, então trouxe maturidade como homem, como pessoa. Eu ter que me virar, eu ter que fazer minhas coisas. E eu sempre fui um cara muito dependente, assim, de pai e de mãe para as paradas. Então, me deu maturidade em relação ao ministério, eu entendi, eu tive clareza de algumas coisas. Quando eu voltei dessa viagem, foi quando eu assumi a liderança dos jovens. Meu pai falou: Mateus, quero que você assuma os jovens. Eu levei um susto, falei: cara, calma, acabei de chegar, vamos ver, eu tô com 18 para 19 anos, eu nem sou jovem direito Uau, ainda, e vou ter uau. que assumir já um grupo de jovens, cara. Então, foi essa época aí que eu assumi. Eu lembro que os caras mais velhos, eu vou pular um pouco o tempo aqui da Sim, história para sim. encurtar. Os caras mais velhos que estavam no grupo de jovens começaram a sair porque não aceitavam a minha liderança, por ser um Imagino. moleque novo, ainda imaturo em várias áreas, não namorava, não tinha nenhum relacionamento ainda, e muitos caras já estavam casados no grupo. E eu lembro de uma reunião, então, que eu estava nessa última igreja, agora em Criciúma, que a gente iniciou com 18 jovens. Eu lembro quando eu assumi, tinha 18 jovens. Isso era 2013 para 2014. 2013. Foi porque 2014 eu noivei e casei. 2013, então, eu assumi com 18 jovens, cara, quase ninguém. Quer dizer, para a realidade de algumas igrejas, é um grupo já legal, mas Sim. para mim, que era uma igreja sede, uma igreja que era para ser referência na cidade, então, basicamente, não tinha a ninguém, era bem fraco. E foi aí que a gente começou a desenvolver um trabalho com os jovens, mano. E foi quando Deus começou a dar graça. E se me perguntar, Mateus, o que que você fez? Porque ano passado, a gente terminou praticamente com 600 jovens. Então, Eu foi estava no isso. congresso, né? Eu tava no congresso estadual, né? Mas Ah, boa parte daquela galera lá, né? Tinha bastante gente que era do teu pessoal, né? sim, Trabalhando e tudo mais. você estava no passado, você participou, você Ah, foi lá apresentar o trabalho do Parábolas no tava estadual. lá. Então, o congresso estadual deu em torno de 3 mil jovens. Uau. E
Só que da nossa região, a gente levou muita gente da região, da cidade de Criciúma, da região, enfim. Mas falando um grupo local, se for falar, Matheus, qual foi o segredo que aconteceu? Cara, eu vejo sim que a graça de Deus, simplesmente muita graça de Deus naquilo, mas eu vejo da nossa parte, eu e a minha esposa, cara, paixão por aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente colocou o nosso coração ali, a gente investiu o nosso tempo ali, a gente estava estudando, estava fazendo faculdade, trabalhando fora. Ainda assim, o grupo continua, porque eu vejo muita gente dando desculpa disso, né? Não, mas é que eu trabalho fora, eu tenho minhas coisas, mas eu trabalhei, fazia minhas coisas e ainda assim o grupo de jovens, a rede de jovens cresceu independente disso, entendeu? Eu comecei o doutorado no ano que eu assumi os jovens. Trabalhava, fazia Caraca, doutorado e o pastor chegou, ó, agora você vai cuidar dos jovens nossa, e dos adolescentes. Falei, cara, se eu te contar hoje como é que foi que a gente deu conta, eu não tenho nem ideia de como foi muito que bom. aconteceu, mas dá certo, né? Deus usa os que já são ocupados, né? Eu Então, vejo isso, cara. Esse é um ponto legal para falar, o Edu, porque muita gente dá desculpa de tempo, cara. E eu vejo que Deus, de fato, ele parece que a gente usa um termo, né, parece que o tempo, ele diminui, ele aumenta o tempo, na verdade, parece que a gente começa a dar conta de coisas. Eu lembro que ano passado, cara, eu estava na coordenadoria do estado, eu estava na região, sendo coordenador da região, eu estava à frente do liderando os jovens local que eu estava fazendo parte da equipe do Connect, que a gente estava tendo do Nacional, eu estava fazendo parte de uma mentoria também em São Paulo, de jovens, eu fazia parte de um outro grupo que estava acontecendo, eu fazia parte do esquema da cidade, que era de políticas públicas para jovens, eu fazia parte da mesa lá dos caras, então toda semana eu estava lá resolvendo as coisas, tipo, várias coisas, e hoje eu penso, eu falo, mano, como que o cara conseguia se sair bem em tudo, entendeu? E de fato, cara, Deus remia o tempo, Deus fazia as paradas assim para a gente poder ser excelente naquilo. E quanto mais a gente é bom, é excelente, melhor falando, né? Não bom, mas ser excelente naquilo, parece que mais coisas o Senhor entrega nas nossas mãos, saca? Enfim. tem a experiência, né? A gente conversou bastante sobre a tua experiência na Austrália, mas tem um ponto legal que eu acho que é interessante falar para o pessoal aqui, que é a questão do teu trabalho lá, né? Que chave que virou lá, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? De repente você chega lá, não, vou fazer um monte de coisa aqui e tal, e o pessoal coloca você para trabalhar, para servir, para aprender outras coisas, assim, Uhum. e a gente acaba levando isso para a vida, né? Muito Então, se bom. você puder falar um pouquinho sobre isso aí, acho que é legal para o pessoal poder. Exato. Cara, quando eu cheguei na Austrália, a minha cabeça era o quê? Eu tava numa igreja, a Hillsong Church, então, uma igreja grande, uma igreja famosa, todo mundo conhece a Hillsong de adoração, louvor. Então, eu, criado em igreja, músico, eu pensei, cara, eu quero fazer parte Músico, da né? banda. Então, eu quero tocar, Músico, quero velho. tocar, né? Eu quero tocar, eu quero estar nesse palco aí, eu quero aparecer nas fotos, embora eu não falava isso, mas eu imaginava, na minha cabeça eu imaginava, entendeu? Gravação, as coisas rolando e eu lá tocando. E eu lembro quando eu cheguei, eu fui direto conversar com o líder de louvor. Eu perguntei lá para os contatos que eu tinha, cara, quem que é o líder de adoração, quem que é o líder de louvor, aí é tal pessoa, beleza. Eu cheguei lá direto para conversar e eu falei, cara, eu quero fazer parte, como é que faz? E eu lembro que o que o cara falou foi exatamente isso. Você quer fazer parte? Você quer tocar? Você é música? Ah, muito bom, legal. Então, para você fazer parte aqui da equipe de louvor de adoração, você tem que saber limpar banheiro. E eu não entendi, cara. Foi a primeira Sensacional. coisa que o cara me falou. Eu fiquei assim, cara, como Eu assim adoro limpar essa parte banheiro? da história. Cara, será que eu tô entendendo inglês bem? Será que Enfim, eu tava naquela assim. E eu falei, cara, se precisar, eu nunca limpei e tal. Ele falou, não, cara, literalmente, aqui para você estar lá em cima, você precisa aprender a servir. Você precisa aprender a não querer aparecer. A gente treina todo mundo assim. Enfim, passou 9 meses, velho. Eu, nas quartas-feiras, eu era o grupo de jovens lá, não sei se ainda, mas na época era nas quartas-feiras à noite. Nas quartas-feiras eu ajudava na cozinha, porque sempre tinha lanchonete, tinha lanche, então eu fazia parte da equipe de cozinha nas quartas à noite. Sexta-feira, que eram os adolescentes, eu ajudava lá o cara que cuidava da mesa de som. Eu era o auxiliar do cara. Então, basicamente, eu trocava pilha de microfone, enrolava cabo,
né? Na verdade, eu ficava com Era as hold, broncas então, né? depois, né? Hold, né? Acabava, todo mundo ia embora, eu ficava lá enrolando e fazendo as coisas, entendeu? Então, Aham. eu aprendi de fato a servir muito, tá ligado? Uhum. Lá, quando eu saí, eu vim já com esse coração, Edu, de, Uhum. cara, de amar tanto a casa de Deus, o reino de Deus, a ponto de, tipo, meu, eu tô lá no palco, ok, mas se eu tô aqui só arrumando as cadeiras, ajeitando as coisas, cara, amém, eu me sinto feliz de estar fazendo isso também, entendeu? E hoje a gente já vê uma galera, infelizmente, que é apaixonada por um palco, cara. Algumas vezes eu já atendi os jovens, e um dos jovens que eu atendi ano passado, uma das últimas conversas, enquanto estava liderando a UND lá, os jovens, o cara chegou para mim, cara, quando que vocês vão dar uma oportunidade para eu cantar? E eu fiquei assim, cara, como assim, velho? Dar uma oportunidade de eu cantar? Falei, cara, você pode cantar onde você quiser. Eu falei Não exatamente isso. precisa de oportunidade, né? Você Para precisa de cantar. oportunidade. Ele, não, mas eu queria cantar aqui, no microfone, no palco. Deu, agora eu entendi o que você quer. Por que você pode ir na praça e cantar? Você pode fazer uma live no seu Instagram e cantar. Mas o que você quer não é exatamente cantar, adorar a Cantar. Deus. Você quer mostrar esse seu talento. Você quer reconhecimento. Você quer aplausos. É isso que você quer. Então, cara, exatamente esse é o diagnóstico que a gente vê de muita gente, entendeu? Que não quer simplesmente servir, mas quer palco. Eu lembro de alguns anos atrás, eu testar alguns caras, eu tirar os caras simplesmente da escala durante um mês. E tipo, Sem, meu, vamos ver o que vai rolar. Sem nada, sem, sem, tipo, sem nada, só tirou. sem nenhum motivo. Vamos ver o coração do cara, se o coração do cara tá no lugar certo. E tirava, e daqui a pouco o cara já vinha. Pô, eu não entendi por que me tiraram, cara. Eu tô bem. Então eu falei, tá, mas qual o problema de tirar você? Eu queria que você ajudasse na equipe aqui para arrumar as cadeiras, os bancos da igreja, enfim. E ali a gente já via a intenção do cara, a gente já viu o coração do cara. Esse cara falou, não, amém, não, tudo bem, eu só queria perguntar. Ok, mas, mano, 99% era aquela, ficava com brabo, não entendia, entendeu? Então Não ali a era gente já vê o justo, né? Não coração. era justo, né? Exato, exato. Que coisa. Olha só, para você que é. Acho que a gente entrou nesse assunto aqui, acho que porque a galera precisa ouvir aí, né? Menos Ai, palco, ai, né? ai. E mais secreto, galera. A gente tá falando isso todo dia, basicamente, né? Acredito muito que esse período que todo mundo está sendo obrigado a passar, ele é algo que está depurando a nossa fé, que a gente tem pregado sobre secreto há anos, né? Não é de hoje que a gente fala sobre cultivar um lugar secreto, sobre ter tempo de secreto, devocional, mergulhar na meditação da palavra, mas muita gente ainda acaba vivendo um cristianismo de culto só, né? Então, agora que o culto acabou, aí se você depende do templo para cultuar a Deus, você está lascado, porque não tem mais o culto, né? Não tem mais o templo físico por enquanto. É. Então eu vejo que esse é um tempo especial para a gente aprofundar aquilo que a gente está ouvindo, porque não é nenhuma novidade, né? Você vai em congresso, anos eu participando de congressos, essa é a mensagem: intimidade traz autoridade, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e Uhum. autoridade gera conquista na sua vida e tal. E tantos outros congressos que a gente já participou pelo Brasil, e sempre a tônica é: olha, se você não for a mesma pessoa no seu quarto aqui, não tem como, né? E Uhum. agora a gente vê, o coração revela nisso, né? O O Edu, eu palco, acho que legal também citar aqui que a importância de o cara ter esse tempo a sós, ele, Deus, e crescer nisso, é justamente para ser preparado, é de sim, fato para forjar o caráter. E isso é algo sim, para a vida toda, né? Hoje que eu faço e amanhã eu não preciso mais. É um sim. negócio que constantemente a gente precisa, é essa balança, né, do Uhum. nosso caráter, da nossa alma, porque, cara, falando de você, eu falo porque eu conheço você, a gente conviveu um tempo junto no ano passado aí nessas viagens, e o quanto você tem um coração tranquilo, um coração tratado, um coração e de tudo que você carrega, digamos assim, cara, agora assim, do ano passado, ano retrasado talvez para cá, que as coisas têm despontado dentro do Ministério Quadrangular, eu falo, né? Para Sim, sim. você e você em nenhum momento tipo, meio que se incomodou com isso, ok? Você levava essas reclamações em Deus, tá ligado?
Uhum, para uhum. Deus. Então eu acho que até isso Deus permite essas coisas para tratar o nosso coração. Para quando você Sim, chegar agora que você tá, você não se importa com os aplausos, né? Você não se sim. importa com os elogios, não deixa isso subir para o seu coração, não tomar conta do seu coração, porque, cara, você sabe quem você é, entendeu? Deus já Sim. revelou a sua identidade lá no seu quarto, na sua oração, A sabe? E quando identidade não. gente chega assim, sem esse preparo, lá em cima no palco, cara, é onde Curioso, sobe a cabeça, vira orgulhoso, entendeu? E a queda é grande desastroso. daí. Sim. E porque daí não derruba só a pessoa, né? Derruba aqueles que estão olhando para elas também, né? Aqueles que estão Boa. seguindo essa pessoa e tal, né? Então é algo muito, muito sério isso, né? Então eu entendo que a nossa identidade ela não depende das circunstâncias. Tenho falado isso bastante aqui, né? A nossa identidade, se ela estiver firmada em circunstâncias, quando a circunstância muda, a minha identidade muda junto, né? Ah, não, agora eu tenho um É. palco, eu viro soberbo, agora eu mando nessa parada aqui e tal. Uhum. Se você me tira da escala, poxa, me tirou da escala, agora minha autoestima foi lá embaixo, entendeu? E Uhum. eu começo a ter uma série de oscilações com as circunstâncias. Agora, se eu estiver na palavra, minha identidade está firmada na palavra, se eu sei que eu sou em Deus, cara, pode mudar a circunstância, mas a gente continua o mesmo, É. né? E acho que esse é um segredo, uma chave que a galera precisa pegar aí para levar na sua vida, né? Na sua Boa. caminhada. Boa, mano. Ah, Boa. bom, Matheus, eu queria que a gente falasse um pouquinho então do teu momento atual. Tem algumas questões interessantes para a gente falar aqui sobre a questão da universidade, do cristão na universidade, né? Uhum. Eu não sei se todo mundo, a gente falou pro pessoal, mas não sei se todo mundo ligou o convidado com a pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que está acontecendo na tua vida hoje, para a gente Uhum. bater um papo aí sobre tudo, né? Queria ouvir um pouquinho do Descend Online, sobre essas coisas todas aí, para a gente Legal. poder conversar sobre isso, tá bom? Beleza. Cara, hoje eu estou à frente do Dunamis Pockets, que é o braço de missões universitárias do Dunamis. Então, a gente está há mais de 10 anos aí nas universidades, o Pockets, fazendo reuniões de avivamento. E não são células, né? A mesma ideia de células, são de fato cultos de avivamento. Então, a gente tem essa ênfase para o sobrenatural. Assim como qualquer coisa dentro do Dunamis, você vai ver muito puxando para esse lado, até porque para fazer jus à visão e ao nome, né? Dunamis significa o poder Sim, explosivo do Espírito Santo. Então, tudo que a gente vai fazer, qualquer evento e ação, a gente vai vir com isso. Então, não é diferente dentro das universidades. E a gente está em torno de 300, a gente tem em torno de 300 pockets hoje, espalhados pelo Brasil, fora do Brasil. A gente está na América do Sul, tem 3 nos uau, Estados Unidos, tem na Europa, inclusive tem um na Rússia, cara. Tem inclusive uau, um na Rússia. Lá tem um cara lá, um brasileiro que está lá e abriu na universidade dele uma reunião lá de avivamento e de busca lá. Então, a minha conexão com o Pocket já vem há muito tempo, porque na minha cidade local, a gente começou um trabalho dentro das universidades. Então, quando a gente começou, eu não quis inventar a roda. Eu falei, cara, já sim, tem algum negócio funcionando aí? tá Aí, funcionando, né? quando eu fui atrás, já tinha um Pockets, entendeu? Então, eu Uhum. falei, cara, eu vou saber o que é isso, eu vou atrás disso. E foi quando a conexão que eu comecei a fazer com o Dunamis, para saber como é que funcionava. Enfim, eu trouxe para minha cidade, implantei nas universidades, e a gente começou a desenvolver esses trabalhos de avivamento dentro da universidade, reuniões de avivamento. É um trabalho que é muito consolidado, cara, porque ele tem um treinamento muito sólido. Ele tem não só um treinamento, o período, mas ele é um acompanhamento. Ele tem tipo um início, meio e fim. Ele acompanha com mentorias quinzenais, os caras ligando, sabendo como é que tá, verificando, né, o líder mesmo sendo treinado. Só que e a duração do líder dentro de uma universidade como líder de Pockets é de 2 anos. Então é o bom que é uma parada que ele tem que levantar um novo líder. Então é um negócio Ah, assim meio que sustentável. Então o cara tá ali, o primeiro ano ele vai, o segundo ano ele desenvolve um discípulo que ele levanta e deixa. Então a gente fala que uma vez que entrou Pockets na universidade, o objetivo é colocar uma estaca ali e declarar o não reino de sai Deus mais. naquele local e ter longos anos, né?
isso é fantástico, né? Porque se o cara tem um prazo de validade dentro da faculdade, né, a duração do curso dele, você não levanta líder, o cara sai, o líder sai da faculdade, se Acabou. forma, acabou, né? Legal, Exatamente, legal. exatamente. E trazendo agora para a realidade do Descend, que o Descend, quem abraçou é o Theo Hayashi. O Theo Hayashi, ele é um dos líderes que fazem parte do CoLab, que são 7 líderes que montam essa equipe de colaboradores, sendo o Andy Bird o líder principal ali. Então, ele que fazia parte, quando rolou o Descend, então, em Orlando, tinha muito brasileiro, foi a época que os caras olharam para o Brasil e viram, cara, alguma coisa tem no Brasil. Os caras estão com fome de Deus, os caras têm uma intensidade na adoração como ninguém, e eles querem algo. Então, vamos para lá e vamos ver o que vai dar. Então, mais ou menos surgiu nessa, e como o Theo faz parte do CoLab, então o Dunamis abraçou a questão do Descend no Brasil. Enfim, então, o Pockets, ele entrou pelas ações do Descend. O Descend não é um evento em si, não é simplesmente aquela reunião acabou, mas é as ações. Então, eles têm os outcomes, que são 4 ou 5, eu não lembro exatamente, né? Que são as escolas, a questão da orfandade, e uma delas é a questão das universidades, que é alcançar os jovens por meio das universidades. E a gente sabe hoje que a universidade é onde se formam os líderes da sociedade, cara. É onde estão os caras que vão mandar na sociedade a longo prazo, entendeu? Então, ali são as cabeças pensantes, digamos assim. Então, a gente abraçou essa ideia junto com o Descend. Então, o cara que estava no Descend, o cara se inscrevia lá, cara, eu quero fazer parte nas universidades. Então, o que caía para as universidades, caía para nós. Para a gente ter que assumir essa responsabilidade em relação ao Brasil, né? Então, a gente recebeu, só para ter números aqui, em torno de, eu acho que passou de 6 mil formulários agora para abertura e Para jovens, participar dos pockets. isso, Para jovens participar. declarando, falando, cara, eu quero fazer alguma coisa na universidade. 6 E mil. 6 Caramba. mil, cara. E o incrível é que a gente tem um pouco mais de 2 mil universidades no Brasil. E, basicamente, com esse número, a gente alcançaria todas as universidades do Brasil, todos os estados do Brasil, todas as federais do Brasil. Então, de fato, estaríamos em todos os lugares, ali manifestando o reino de Deus, sendo luz naquele local. E hoje a gente já está nesse processo de fazer esse treinamento. Então, a gente está pegando essa galera. A gente sabe, esse filtro, né, vai afunilar muito. Então, o nosso objetivo é chegar em torno de 700 pockets a partir do próximo semestre, da virada agora do semestre. A gente vai fazer um treinamento que a gente chama de immersion, que é immersion online. Então, vai acontecer durante um mês todo esse treinamento. Inclusive, se tem alguém aí que é universitário e você quer conhecer um pouco mais sobre o Pockets, entra lá no Instagram, Dunamis Pockets, e lá você vai ver bastante coisas sobre nós e vai saber como é que faz parte do processo seletivo para você ser um dos líderes das reuniões Pockets. Que bênção. Só aproveitando que a gente está falando do resultado do Descend, eu sou professor de uma universidade, uma faculdade teológica aqui em Curitiba, e nós recebemos centenas de fichas de inscritos no Descend interessados em estudar, aprofundar o conhecimento teológico. Então, a faculdade Betânia, aqui em Curitiba, está entrando em contato, recebeu os formulários do pessoal, o pessoal que disse, olha, eu preciso de profundidade com Deus, eu preciso estudar teologia. Então, a faculdade fez uma parceria, né, com o Ministério e recebeu as fichas do pessoal de Curitiba interessado em estudar teologia. Então, tem um pessoal conectando, ligando, entrando em contato. Que legal. Para que alunos venham partindo do movimento, né, do que aconteceu na inscrição que o pessoal fez no Descend. Isso é legal, porque ultrapassa a fronteira de um simples evento, né? Não é um evento sim. com horário de início, horário de fim, que é uma bênção, né? Eu sou muito adepto dos eventos, sempre participei de eventos, né? Mas eu sempre senti a falta desse after aí, né? De uma maneira de você transformar um evento que reúne uma multidão
em algo prático que possa abençoar também a nossa nação, Aham. equipar essa geração. E isso eu acho que é fundamental. A gente precisa equipar essa geração para que esse avivamento que a gente tem orado, tem ouvido falar há tanto tempo, ele de fato aconteça com um Isso, poder sobrenatural. Eu acredito muito nisso, né? E isso. isso vem dos jovens, então a gente precisa, nós temos uma responsabilidade com essa geração, aqueles que lideram, né? Em direcionar essa geração para que isso de fato aconteça, não passe de nós, né? Eu já ouvi muita gente falar, "Ah, eu já vivi algumas coisas, mas acabou, passou, e agora, sabe, a gente precisa se conectar com quem veio antes, né, com a geração que já trilhou um caminho, que pagou um preço de lágrimas, de Uhum. oração, orando pela nação e tudo mais. Eu acredito que nós somos resultado também, né? Essa geração é resultado da oração das gerações anteriores. Então nós Aham. temos um legado para carregar e a gente tem uma responsabilidade com essa geração também, né? Muito bom, cara, muito bom. Só acrescentando aqui também que a nossa geração, ela carrega e ela quer fazer parte ela quer ter esse senso de propósito de alguma coisa, né? Sim. Eu estava estudando esses tempos sobre essa geração e eles querem fazer parte, eles querem ser os construtores de algo. É não simplesmente ver alguém fazendo, mas eles querem estar no meio disso. Por isso que eu vejo que tem tantos movimentos hoje em dia acontecendo, tantas pessoas se despontando justamente por essa necessidade que o jovem tem. Ah, trazendo para o Descende agora, eu acho incrível porque ele dá esse senso de propósito, né? Ele aponta para um lugar, ele aponta para esse local. Esse aqui é um evento, uau, você está sendo tocado, tem muita unção aqui, muita presença de Deus. Só que não é isso, não é simplesmente isso. Aqui é um start, é um estralo. Só que você tem que combinar lugar e nós vamos te dar essas ferramentas. Então, se você é universitário, tem aqui. Se você quer estudar isso, tem isso aqui. Se você quer cuidar de órfãos, a gente te dá isso, isso, isso. Então, a gente coloca essa geração nesse lugar para eles carregarem esse propósito e fazerem parte de algo e construírem algo junto, né, com tudo isso que está acontecendo, entendeu? Uhum, maravilha. Eu vejo muito essa questão do sentimento de propósito, e às vezes a gente, como igreja, eu tenho conversado com alguns amigos, a gente meio que se fecha nas quatro paredes, e o nosso discurso parece que não faz tanto sentido para essa geração, pensando nessa questão do propósito, né? Uhum, Você pega uma marca, por exemplo, uma marca de roupa, uma marca de comida, qualquer coisa, você vai lá dar uma olhada naquela marca, não é só uma marca, tem um propósito por trás. Olha, você está comprando essa bota, tantos por cento do recurso arrecadado vai para ajudar as baleias, lá salvar as baleias e tudo mais e tal. Pô, você não está só comprando uma marca, comprando um produto, você está comprando um propósito. Então você está fazendo parte de algo, né? uhum, Mesmo que seja tão simples, né? Que para minha geração parece que não faz tanto sentido. Cara, eu quero comprar um sapato, não estou preocupado comprando esse sapato, não estou preocupado com as baleias lá que estão entrando em extinção, é, né? Porque essa geração tem essa necessidade de tudo que faz tá direcionado para algo maior do que simplesmente aquilo que ela está fazendo. Eu uhum, vejo que eventos como movimentos, né, como o próprio Dunamis e alguns outros que a gente tem contato, teve esse start de conectar essa geração com esse senso de propósito. E isso eu acho que é fantástico. A gente tem que é, entender isso. Salve as baleias e entre no grupo. uhum. O pessoal tá Mano, eu conectado acho aí. legal que o Dunamis como movimento, ele tem um sonho, e a galera que acompanha sabe disso, que o sonho do Dunamis, e cada vez está se aproximando disso, é ter uma universidade Dunamis, né? Eu já até citei já para você a respeito disso. E Sim, eu acho sim. que sim, cara, eu acho isso tão louco e tão incrível, porque de fato a gente vai estar formando os caras, né, os líderes, os grandes potenciais da geração num, num, num berço não simplesmente cristão, não simplesmente por ser ali pessoas de Deus, pessoas, homens de Deus, mas de fato porque a gente acredita que
é que as pessoas que caminham com Deus têm que ser os melhores. Tipo, cara, você carrega o Espírito Santo, então, cara, é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito que ressuscitou Jesus. Então, nós acreditamos que, de fato, tem que sair, tipo, os melhores cientistas, o cara tem que ser cheio do Espírito Santo, tipo, os maiores empresários, os caras têm que ser cheios do Espírito Santo. Enfim, por isso que eu vejo assim que a gente está caminhando para esse local já. A gente já está andando, a mentalidade da igreja local já está mudando em relação a Sim. isso, que antes era muito assim, cara, fica aqui na igreja local, alguns aqui vão ser pastores e o resto, cara, você vai ficar na sua empresinha e Deus abençoe, entendeu? Então essa mentalidade já está mudando, então glória a Deus Sim. por isso, cara. Eu sou professor da disciplina de missão integral na faculdade e uma das coisas que a gente mais bate ali é a questão assim, olha, a igreja criou uma mentalidade elitista no sentido de falar o seguinte, olha, minha igreja investe em missões. Quer dizer, Uhum. eu fico no meu comodismo, eu contribuo para que alguém pague um preço de sair dali do nosso meio, ir para um outro lugar, representar a igreja num outro estado, numa outra nação, e eu Uhum. não preciso fazer nada. Eu Uhum. tô de boa. Se eu tô contribuindo, o meu resultado tá pronto, não preciso fazer nada, né? Uhum. Aí também tem uma elite espiritual. Ah, tem os pastores, líderes que vão trazer a palavra para nós. E quer dizer, então eu não preciso fazer mais nada. Uhum. Então, assim, isso está mudando. Glória a Deus, eu tenho percebido isso na mentalidade, né? A Uhum. gente na faculdade está formando uma geração de teólogos e tudo mais. E eles estão percebendo isso, né? Que, olha, não, todos nós somos missionários, todos nós somos líderes, todos nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos aprofundar, senão Uhum. as coisas não acontecem, né? Eu vejo que a universidade é um ambiente de influência, é uma dos montes, né, de influência da sociedade, Uhum. e a igreja negligenciou esse monte por muito tempo, né? Uhum. A gente achou, não, a faculdade é do diabo, não estude, que se estudar você vai desviar, se você estudar, você vai virar a cabeça, você vai parar de acreditar em Deus, né? E assim, como eu fiz a minha jornada toda, né, desde o bacharelado, o pós e o doutorado dentro de uma federal, eu pude ver como é que funcionam as coisas dentro. Eu vejo assim, a questão, né? Até tinha gente conversando no grupo ontem para perguntar a respeito da questão, olha, por que que tem tanta gente que desvia, cristão, jovem que entra na faculdade e desvia, as taxas são altas, os percentuais e tudo mais. Uhum. E aí eu conversava com eles o seguinte, falava, não, o problema é o seguinte, muitas vezes a gente como liderança não está sabendo firmar esses jovens primeiro na palavra, ou então numa dinâmica de propósito que leve eles para aquele lugar como para ser um instrumento de Deus na faculdade. Às Uhum. vezes o cara está lá sendo reprimido pela família, não pode fazer nada, se sente, olha, tudo que eu faço é errado. Tudo que o cara quer é uma chance de sair daquele ambiente, ir para um outro lugar para dar cabo daquilo que ele já estava no coração dele. Uhum. Ele disse, não é que ele foi para a faculdade e desviou lá porque lá a cabeça dele virou. Claro, É. abre-se um universo novo, mas se você não tiver com a cabeça, não sabe quem você é, ainda não tem uma identidade firmada, Uhum. tudo isso vai levar você a aquilo que você já está predisposto a fazer. Entende? Boa, Pelo menos eu acredito nisso. Porque boa. se você tem uma identidade firmada, cara, ali é mais um passo que você vai lá para iluminar aquele É. lugar, você vai levar luz para lá. Cara, eu vou Né? E te eu ainda falar vejo muito. Pode falar. que os números são meio que assustadores, cara, quando você olha de cristãos entrando na universidade. E eu acho que vai por isso mesmo. O último dado que tinha saído era 70%, né? Hum, Dos cristãos, dos 100% dos cristãos que entravam na universidade, 70% acabava se afastando dentro de 3 meses, cara. Nos três nossa, primeiros meses o muito. cara já tava afastado É já. desesperador. É Aí, desesperador daí isso. o cara fica assim, mano, o porquê? Onde tá o erro nisso? E eu vejo alguns problemas, cara, alguns problemas, e até eu, como um líder de jovens, um pastor de jovens, era algo que eu me preocupava, entendeu? Se eu tava dando o Uhum. alimento certo Sim, para os caras, sim. entendeu? Se havia um bom discipulado que firmasse que, tipo, meu, o cara vai estar na porta do inferno, mas o cara vai se manter e vai, ainda assim, vai manifestar o reino de Deus. Mais do que ficar quietinho, né? Mas vai Uhum. manifestar o reino de Deus. Então, mas os números estão aí, de fato,
é um pouco preocupante, sim, cara. É muito preocupante, na verdade. Uhum. Então, eu acredito muito que a gente tem que se reinventar no sentido de fazer sentido para isso, né? Para que a gente ainda não trate a questão da faculdade como um peso, né? Eu vejo assim, tem muito jovem que vai para a faculdade com medo também. Não, cuidado, você vai para lá, você vai desviar e tudo mais, né? A Uhum. gente precisa romper com isso no sentido de falar, cara, você vai para lá e vai ser bênção esse lugar, tanto para sua vida profissional, teu ministério, né? Eu acredito muito que o ministério ele transpassa essa questão de espaço sagrado e profano. Lutero, os reformadores sempre falaram isso. Olha, cara, se você vai trabalhar, trabalhe como para o Senhor. Você vai ser um empresário, você vai ser um empresário para o reino de Deus. Uhum. Só que para tudo isso precisa dessa fase, né, de conhecimento da faculdade. É muito difícil você ser relevante, de fato, na sociedade contemporânea sem você buscar conhecimento, né? É. Não adianta só viver com eu preciso disso. Eu tenho que entender que a faculdade hoje, né, para aqueles que têm um chamado, digamos assim, secular, para ser um empresário, para desenvolver um negócio, ou até para aprimorar o seu próprio ministério em diversas áreas, né? Hoje não é só aquele que prega que é necessário, a gente está vendo hoje aí, né? A necessidade de transmissão online, de tanta coisa que a gente precisa, de Isso. engenheiro de som, do pessoal de TI e tudo mais, É. tanta gente necessária, só que você tem que passar por essa fase, né? Então, tem bastante universitário falando com a gente aqui, o pessoal que tá ingressando nessa fase, né? Queria que Uhum. você falasse um pouquinho para esse pessoal a respeito disso, né? A respeito de como é que é o trabalho que vocês desenvolvem lá, o que vocês vislumbram para o jovem universitário e tal, até para deixar um recado para o pessoal, porque infelizmente o tempo voa aqui, a gente já está caminhando para o final da live Já já, tá né? acabando já. Inclusive, Esse eu tenho faz 10 minutos e já faz uma 50 já. uma vídeo chamada daqui a pouco já. Tem que sair, velho. É legal, pode sair a hora que você quiser, você Senão pode. a gente fica aqui, a gente não para mais. Cara, Uhum. então, dentro do Pockets, a gente, quando a gente fala sobre manifestar o reino de Deus, quando a gente fala sobre trazer sobrenatural no local, não é simplesmente você ministrar na pessoa, a pessoa cair lá e simplesmente isso. Na verdade, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está englobando, cara, todas as áreas da nossa vida. Quando a gente está falando de reino de Deus, a gente está falando de uma transformação de dentro para fora. Então, ela começa atingindo o nosso espírito, né? O próprio Deus fazendo morada em nós. Então, eu aceito Jesus, só que começa a mudar a minha alma. Então, a minha alma são as minhas vontades, meus sentimentos, as minhas emoções, meus pensamentos. Então, cara, a partir do momento que começa a invadir isso aqui, as coisas começam a mudar, as minhas intenções começam a mudar, entendeu? E até o ponto de fato, eu começar a caminhar nisso. Então, a gente acredita que a reunião Pockets, por si só, ela não transforma nada. Ela pode ser uma experiência, um toque, mas a gente acredita que o acompanhamento, né, aquele ciclo de o cara tá grudando, aceitou Jesus, agora vem, vamos caminhar junto, eu vou te apresentar Jesus, ele vai transformar você, vai mudar a sua vida, enfim, é tudo isso que vai mudando os pensamentos, as intenções, as emoções, enfim. Até o momento que o cara vai para o mercado de trabalho já com uma outra mentalidade. Então, o cara chega no mercado de trabalho já carregando esse DNA do reino de Deus, essa manifestação do reino de Deus, e com uma sabedoria dos céus, não terrena, uma sabedoria dos céus, entendeu? Em relação aos caras que às vezes têm medo de estar num campo universitário e meio que eu vejo várias reuniões bíblicas dentro de um campo universitário e tem vários outros movimentos, mas a maioria dos que eu vejo parece que são reuniões meio que de sobrevivência, tá ligado? Meio que os caras se Uhum. reúnem, meio que, cara, vamos se juntar aqui. É só para não desviar, né? É Não, só para cara, não manter vamos vivo, se né? desviar. Para sobreviver ali dentro, né? Exato, cara, e isso é muito, tipo, jogar na defensiva, velho. Sim. É muito, A gente tipo, não foi chamado para isso, né? recuar todo o time e vamos ver o que vai dar. Ficar na retranca ali, né? Só defendendo, né? É Mano, uma hora verdade. vai dar ruim, velho.
Uma hora vai Sim. dar Uma ruim. hora alguém vai vai dar um drible ali, vai fazer um Vai gol. furar Quem ali, não vai faz, entrar. leva, né? É a máxima do futebol, né? Quem não faz, leva, né? Exatamente. Cara, e se você for ver, o próprio Jesus falando em Mateus 16, quando ele está falando para Pedro, sobre a igreja, ele fala que as portas do inferno não resistirão à igreja. Então tá falando de fato da igreja tomar espaço. Olha só o contexto. Cara, porta do inferno quer dizer que a igreja tá lá, entendeu? Tá avançando, tá lá quase Tá entrando nas no inferno. portas, né? Tá Sim, tá entrando. ali. Então, quer dizer que de fato a gente tem que estar nesse lugar. Quando você pensar, cara, será que eu tenho? Sim, você deve estar nesse local. Você tem que estar nesse local. Enfim. Amém. Isso aí, Matheus, vai dar uma hora aqui que a gente conversou. Como cortou ali, eu comecei de novo. Tem mais uns minutos aqui. Então, se você tiver uma call aí, a gente pode encerrar para você não se atrasar aí também. Eu sei como é que é essa maratona de lives aí, né? Também tô Mano, nessa, né? eu tô fazendo vídeo chamada aqui, cara. Eu acho que hoje deve ser a minha, sei lá, minha sétima. Uau! Então, com certeza não são 3 minutos por chamada, né? Então, E nada, velho. 40 minutos, uma hora. né, então a gente Tarde vai toda liberar fazendo. você, então. Eu vou ficar mais um pouquinho com o pessoal aqui até encerrar vai acabar lá aqui uns 10 minutos. E aí eu dispenso você para a tua chamada. Quero agradecer muito, né? Tamo Obrigado junto, por ter mano. vindo aqui. Eu gosto muito das nossas conversas. Eu acompanhei muito no Connect Tour. A gente chegava no hotel e a primeira coisa que o Matheus fazia era ligar o notebook celular para acompanhar o culto online da igreja dele, né? Hum. Estava acontecendo, a esposa pregando, ministrando e tal, e ele acompanhando tudo. Então, esse cuidado com a igreja local, mesmo estando num evento de grandes proporções, né? A gente ministrou para muita gente no ano passado. Uhum. Isso revela o coração, né? Você tem um coração para o reino mesmo, e isso me levou a admirar mais ainda o teu trabalho, né? Amém, mano. Eu quero te agradecer, que Deus continue abençoando, que possa render muitos frutos aí o Pockets. Eu quero ver as universidades tomadas aí por Amém. jovens cheios do fogo de Deus e que possam influenciar com atitudes, né? Muito mais do que com Isso. discurso, só falando que é evangélico e falar, o mundo está cheio de pessoas falando já, né? Tá na hora da gente mostrar sinais, maravilhas e eu creio muito nisso, né? Amém, cara. Universidades tomadas por milagres, por maravilhas, por jovens sendo transformados, famílias restauradas. Essa é a minha expectativa, né? Então, conta com a gente também, o que vocês precisarem da gente, a gente está Amém, Edu. disponível, né? Cara, beijão na esposa, no filho aí. Deus abençoe vocês. É uma honra também estar aqui e fazer parte disso, cara. De fato, a gente se tornou grandes amigos aí. E espero levar essa amizade por muitos anos, pro resto da vida. Tamo junto, Para a viu? eternidade, né? Deus abençoe. Um Amém. abração. Amém. Obrigado Tá? pelo convite, cara. Abração. Deus abençoe. Amém.